Quero cumprimentar cada casal desta região que é tão importante para o movimento das equipes de Nossa Senhora. Nada melhor do que o Evangelho de cada dia para iluminar cada dia da nossa vida. E como os PCS das equipes, 2 são estruturantes, um sobre a escuta da palavra, o outro sobre a oração, tanto pessoal quanto conjugal. E o Evangelho de hoje é exatamente sobre a oração. Qual o fundamento da oração? É o desejo da conversão, o desejo de se identificar com a pessoa de Jesus, o desejo de que o meu diálogo com Deus, o meu encontro com Deus, melhore a mim de tal maneira que cada dia eu possa me assemelhar com Jesus. E veja que neste Evangelho de hoje Jesus contou uma parábola sobre aquelas pessoas que confiam na sua própria justiça e que desprezam os outros. Veja que aqui Jesus chama a atenção sobre um grande vício na oração. A oração cristã é diferente da oração pagã. A oração do publicano, de um pecador que assume a sua fragilidade diante de Deus, que toma a atitude de humildade, de reconhecer que é um pecador e que sequer levantava os olhos para olhar para o templo. E a outra atitude é do fariseu, que se considera um homem justo e que inclusive agradece a Deus por ele não ser igual aos outros homens, né? E isso é algo extraordinariamente absurdo. Por quê? Porque diante de Deus somos todos iguais. E ele vai dizer que ele não era como os outros homens, que eram ladrões, desonestos, adúlteros, bem como o próprio cobrador de impostos. Veja que aqui este fariseu está cometendo o pecado crucial daquele que é ateu ou pagão, quando, em vez de deixar Deus ser o centro da vida, ele se coloca no centro da vida em atitude de julgamento. Aqui está o primeiro desafio para nós: nunca entrar no julgamento dos outros. Por que não? Porque não cabe a nós julgar, senão Deus. Somente Deus pode julgar os outros. Por mais que eu conheça os defeitos, os pecados de alguém, a mim não cabe o julgamento, porque eu não conheço as outras dimensões da vida daquela pessoa. Outro elemento fundamental na oração é estar na presença de Deus, assumindo a sua condição de criatura e de filho de Deus. O fariseu, pelo contrário, ele se apresenta quase como no mesmo patamar de Deus, quase que a exigir de Deus que o escute porque ele é justo, porque ele era um homem segundo a lei, mas uma lei aparente, não a lei que transforma o coração, que muda o coração do homem. Estamos também diante de uma atitude fundamental para a oração verdadeira, é a atitude de humildade. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho: aquele que se humilha será elevado e aquele que se eleva será humilhado. E esse elevar-se lembra-nos aquela passagem em que a humanidade resolveu construir uma torre, a chamada Torre de Babel. Mas não para subir e estar junto de Deus, mas para competir com Deus, para estar no mesmo patamar de Deus. A oração não é para nos colocar no mesmo patamar de Deus, é para nos alimentar da graça de Deus e nos tornar semelhantes a Ele, nele e com Ele. Daí a importância de que a oração, seja ela pessoal, seja ela conjugal, ela deve se centralizar na pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E centralizando-se na pessoa de Deus, nós vamos perceber a nossa fragilidade. E aqui não se trata de reconhecer uma falsa humildade, não. É reconhecer que realmente somos apenas uma criatura necessitada do Criador, necessitada para se alimentar, para respirar, para viver a vida, para ter a vida consigo. O Senhor hoje convida a mim e a você a fazer esse questionamento: como eu tenho rezado?
Eu tenho rezado na atitude do fariseu, que se acha muito bom, justo e quase que no direito de cobrar de Deus a presença de Deus? Ou estou na atitude daquele publicano, que assumindo a sua fragilidade, reconhece a grandeza de Deus e ao mesmo tempo assume que de Deus vem a misericórdia, de Deus, quando ele diz, meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou um pecador. Não é uma falsa imagem de si mesmo, mas é um reconhecimento profundo de quem ele era, um pecador. E nesse sentido, não há ninguém que seja justo na face da terra, senão Jesus e Nossa Senhora, São José, mas também pecador, no caso de São José, e ele assume a vontade de Deus, contrariando a própria vontade. Veja que a oração, ela é, como fala Santa Teresinha, o respirar da alma. É deixar que a alma se alimente de Deus. É deixar que Deus, pelo seu Espírito, penetre em nosso coração. Por isso que a oração não é fruto do meu esforço, é fruto da gratuidade de Deus, que me dá a possibilidade de entrar em comunhão com Ele, de estabelecer uma amizade com Deus. E essa amizade é um processo progressivo, onde eu assumo a minha fraqueza e ao mesmo tempo me apoio na fortaleza de Deus. Assumo a minha precariedade e busco a luz que vem de Deus. Que Deus possa nos ajudar. Primeiro, a escutar sempre a palavra de Deus. Escutando a palavra de Deus, deixemos que essa palavra ilumine a nossa vida. Iluminando a nossa vida, nós vamos encontrar as nossas rachaduras, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Mas isso não é para termos uma postura acusativa contra nós, mas termos uma atitude de confiança no amor e na misericórdia de Deus. Que Deus nos dê a graça de melhorar a nossa oração, de que a nossa oração seja sempre uma revelação, uma manifestação do nosso coração que deseja e precisa de se converter, ou seja, voltar para o Senhor e deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Rezar é deixar que Deus ocupe o centro da minha inteligência e da minha vontade. E assim eu possa servir a Deus na pessoa daqueles que mais precisam. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, a sua família, e que neste ano de 2022 nós possamos fazer com que toda a nossa região busque melhorar na qualidade da oração, na qualidade da escuta à palavra de Deus e ao mesmo tempo na vivência do amor. Esse amor que vem de Deus. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Boa reunião para todos.